Sabemos que a evolução do homem é intelectual e não física. Então, ao longo de milhões de anos, o homem, animal primata, ele foi um animal nômade, que estava a todo instante se mudando do espaço, não tinha um lugar fixo para viver, porque vivia de extrativos do meio, do ambiente, vivia de pesca, caça, e a partir do momento que ele começou a comer carne e se fixar na terra, comer ovos, carnes, tomar leite, que o homem é mamífero, mas ele tomava o leite dos outros animais. Mamífero só enquanto é criança, natural. E ele evoluiu muito o cérebro, a massa encefálica praticamente duplicou nos últimos 20 mil anos. E o homem passou a ser um racional perfeito desde que receba tem acesso a exercícios intelectuais de instrução que possa desenvolver, porque tudo na gente é uma questão de exercício. A gente precisa se exercitar física e intelectualmente para se manter saudável. Corpo são, mente sã, espírito altivo. E nós estamos vendo aqui esse formigueiro que a nós, como intelectual, interessa explicar essa parede de terra que o formigueiro fez para se proteger da chuva. A gente vê que é um terreno, uma terra mais antiga, essa parede ao redor da boca do formigueiro, e uma mais nova, mostrando que o formigueiro está em constante atividade. E, como a gente disse, essa parede é uma proteção para evitar que a água da chuva, que a formiga instintivamente sabe que vai acontecer aqui em breve, a água se precipitar no chão, não penetre na boca do formigueiro. É uma proteção essa parede. Então isso mostra que eu, como ser racional, descobri por que a formiga fez a paredezinha. Já um outro ser vivo que não é racional não vai ter essa mesma visão. E para nós interessa saber, porque a gente sabe que isso aí é um fenômeno instintivo, não da intuição, que a intuição é que está em mim, está no ser humano, na pesquisa, por exemplo, na investigação. E quando a gente, nesse trabalho de educação ambiental, chegamos no ambiente, nós vamos avaliar os seres vivos visíveis, porque existem os seres vivos que não são vistos a olho nu, que é o caso dos micro-organismos. Então nós estamos falando de plantas e animais, dois reinos. A gente vai ver o comportamento das plantas com relação aos elementos da atmosfera, aos elementos da natureza. Então aqui nós estamos vendo esse riacho, está praticamente parado, que é água proveniente das chuvas desse ano de 2022. Então a água penetrou no terreno, que a parte mais externa do terreno, da crosta terrestre, é o solo, que normalmente é onde está 90% dos seres vivos que existem na Terra, fora dos oceanos, onde estão todas as raízes das plantas, e por isso mesmo as plantas fora dos oceanos estão sobre o solo. E solo não significa dizer chão.
a gente vê que tem solo. Se tem solo, tem plantas. E onde não tem solo, ou o solo é escasso, não tem plantas. E quando nós abordamos a pecuária, que é a criação de animais para a produção de mel, no caso abelhas, carnes, leite, ovos, nós vamos enquadrar a adaptabilidade ou não da espécie animal ao clima, ou seja, adaptação à luz solar, temperatura, umidade do ar, ventilação, ao relevo, e saber do seu alimento, já que os animais herbívoros comem normalmente plantas, mas existem os outros animais que comem carne, que se alimentam de outros animais. Então nós estamos tudo vendo isso aí, porque nós temos que dar uma resposta para mostrar qual é a diferença entre o ambiente, que normalmente a gente chama de meio ambiente, e o meio. O ambiente é o estado natural e meio é a situação imposta pela ação do homem no ambiente. Aí nós vamos ver, por exemplo, do animal, o volume de peso do alimento ingerido, o volume e peso por cada espécie por dia, porque a gente sabe que um animal, por exemplo, bovino adulto, pode comer 20 quilogramas de ração de gramíneas por dia, enquanto que o outro animal menor, de menor porte, vai comer muito menos. Então nós estamos vendo tudo isso aqui com relação à produção de alimentos da pecuária. Como já vimos também a produção de alimentos na lavoura, porque a gente disse que o homem teve nos últimos 20 mil anos a massa encefálica duplicada em volume, passando de 1000 milímetros para 2000, aliás, passando de 1000 centímetros para 2000 centímetros cúbicos de massa encefálica, resultando então na evolução intelectual do homem, que faz a diferença com os outros animais, que às vezes tem até um cérebro, tem uma cabeça centenas de vezes maior, um volume maior de cabeça, mas não tem a massa encefálica no mesmo volume que tem o homem. E a gente diz que a alimentação é fundamental, não só para a formação, para o desenvolvimento físico do ser humano, mas também para o desenvolvimento intelectual, a inteligência, a capacidade de raciocinar. E como a gente disse, tudo isso é exercício. Não adianta o homem se alimentar com a boa alimentação, com a boa capacidade nutritiva dos alimentos, se ele não exercitar o corpo físico e não exercitar a mente, o cérebro, com exercícios, observando, estudando, pesquisando. Então é possível que um homem que teve toda a sua vida voltada à pesquisa, ao estudo, chegue aos 80, 90 anos com a capacidade de raciocínio perfeita, porque foi um exercício constante ao longo da sua vida. A mesma coisa acontece com o corpo. Se nós pegarmos um dos nossos membros, um braço ou uma perna, e amarrar para que ele não se mova, essa parte do corpo não vai receber a circulação sanguínea e vai secar, vai ficar inutilizado, defeito. Tudo é uma questão de exercício, e com a mente não é diferente.